Deixa eu só dar uma palavrinha, Carlito. Vocês falaram bastante da comunicação. Eu não divirjo de vocês, eu concordo bastante. Pelo contrário, eu tô com vocês nessa. Eu acho que a esquerda ainda tem muitos problemas. Mas assim, vamos olhar um pouquinho o copo um pouco cheio. Eu não vou entrar na onda de algumas pessoas aí dizendo que a esquerda está vencendo. Mas, Carlito, diferente de 2018, e você sabe disso porque você faz conteúdo aqui no YouTube desde 2015, eu acho que a gente já está mais organizado. Isso que o Carlito falou agora há pouco sobre a estratégia do Bannon, isso funciona mesmo. E deixa eu explicar uma coisa para vocês, gente. Eu falo isso até como na condição de editor aqui da Folha Democrata. Jornalismo não é militância política. Infelizmente, quando esses extremistas eles repercutem, não é tarefa da imprensa também ficar se autocensurando. O Bolsonaro tem público. Isso é uma coisa que precisa ser... o combate a ele precisa ser tratado de uma forma mais inteligente. Criticando, por exemplo, a cobertura enviesada e a crítica da imprensa que eles têm com ele muitas vezes e a excessiva crítica que eles têm ao Lula. Isso é uma estratégia para enfrentar a extrema-direita. A outra coisa que o Carlito falou muito no vídeo dele, e eu queria até reforçar um pouco o recado dele por uma outra via, é o seguinte: quando o Carlito fala que os canais de esquerda estão morrendo, estão com o engajamento caindo, é que o Carlito faz um conteúdo técnico em direito, em ciência política, é um conteúdo pesquisado, é um conteúdo que sofre com o algoritmo da plataforma, que sofre com a falta de buscas e de visibilidade da plataforma, e a gente precisa de mais cooperação. O Carlito atua numa frente, eu atuo em outra, o Gustavo em outra, porque artistas, inclusive, têm um outro tipo de exposição. Todas as esquerdas são importantes. Exatamente. A gente precisa ter mais sincronicidade. O Gustavo, quando vai aqui, eu externei para ele antes de começar essa live, falei, Gustavo, isso é importantíssimo para a Folha Democrata. As suas lives são as mais rentáveis aqui, não é segredo para ninguém. E você é uma voz importante para que a gente firme melhor o nosso canal. Isso não descarta o meu trabalho, isso não descarta o trabalho do Carlito, não descarta nem, eu estava fazendo piada aqui, a galera da esquerda radical, eles também têm o papel deles. Agora, dizer que a esquerda está vencendo porque vocês estão falando de marxismo no YouTube, desculpa, meu irmão, vocês não entenderam nada e vocês não subiram no morro para saber o que pobre está falando realmente. Inclusive, eu vou trazer um corte, inclusive, eu vou trazer duas falas polêmicas aqui, eu quero até a opinião de Gustavo, né? E quero a sua também, Pedro. Mas qual que é eu vou mostrar. A gente vai encerrar essa live hoje com uma polêmica enorme. Quem é membro do canal ou historiador, tem um vídeo exclusivo que eu publiquei essa semana para vocês. Eu não publiquei esse vídeo para todo mundo, eu publiquei um vídeo polêmico que é só para os membros do canal. Até achei aqui já o vídeo. Vou pausar ele aqui, que já eu vou mostrar ele aqui para que a gente acompanhe. Quem é seguidor do canal, quem é membro do canal, pode ir lá para assistir. Quem não é membro, se torne membro do canal, que é uma polêmica envolvendo Ferrez e os comunistas, que eu preferi não soltar para o público no geral, para que as pessoas que são membros também tenham acesso a materiais exclusivos no canal. E como essa era uma opinião polêmica que muita gente queria ter minha, eu soltei lá. O que é que está acontecendo em relação a esse lance do entendimento? Inclusive, deixa eu contar uma novidade para vocês, tá? Provavelmente na semana que vem vai ter a estreia aqui no canal de uma moça que é da esquerda radical, né? Como a gente costuma falar. Tem muita coisa, Pedro e Gustavo, que acontece no público aqui, que a gente traz o que a gente acha que é necessário. E tem muita movimentação de bastidor que o público não sabe. Por exemplo, tem vários canais grandes aí, ou perfis grandes em outras redes sociais, que a gente tem grupos no WhatsApp que a gente está interagindo junto, fazendo projetos que o público nem sabe. E tem um projeto, por exemplo, que a gente iniciou ano passado, e eu não vou entrar em detalhes, mas o Pedro sabe qual é o projeto, que aglutinou ali nesse projeto vários canais. O que é que a gente procurou ter nesse grupo quando a gente decidiu aglutinar esse projeto? Pedro e Gustavo, e quem está acompanhando a gente. A gente foi buscar todas as representatividades dentro do campo da esquerda. A esquerda mais radical, a esquerda mais moderada, a esquerda identitária. A gente foi buscar os diversos tipos de esquerda e jogou nesse grupo. Inclusive, tem gente, por exemplo, tem gente que estava lá, que está nesse grupo, por exemplo, que é enxergada por uma parcela como sendo da esquerda, da verdadeira esquerda, como uma parcela está chamando agora, né? E que a gente fez questão de chamar antes de ter reconhecimento, porque a gente achava que era importante ter essa diversidade de pensamento dentro do campo da esquerda. Sabe por quê, Pedro e Gustavo? Nem todo mundo é comunista, nem todo mundo é socialista, nem todo mundo é radical. Então a gente tem de buscar, dentro da esquerda, por exemplo, tem um monte de gente que não quer defender pautas identitárias, que é contra falar sobre as pautas LGBTQIAP+, que é contra falar sobre pautas
que envolve, por exemplo, a luta negra. E a pergunta que eu quero passar para vocês dois aqui, já para a gente gerar uma polêmica aqui, é que eu fiz um vídeo falando, por exemplo, que o Silvio Almeida está certo quando ele diz que tem sim de indicar uma mulher preta como ministra para o STF. E um ministro preto também para o STF, negro, na verdade, né? Porque pretos e pardos são negros. E eu gravei o vídeo e soltei no canal. Sabe qual foi os comentários que eu recebi lá, que eu fiquei chocado, Pedro e Gustavo? Fechado, né, o vídeo? Não, esse do ministro Silvio Almeida é público. O Silvio Almeida é escritor de um livro chamado Racismo Estrutural e Racismo Institucional. Ele está em casa, ele não está aqui. Eu pensei que ele estava aqui para mostrar. Que fala sobre esse problema de racismo que a sociedade tem. E o que aconteceu? Ele falou que essa indicação teria que acontecer porque a gente precisa ter representatividade dentro do STF para que as populações negras deixem de ser vítimas do sistema penal brasileiro. Porque só para a gente rememorar aqui, Pedro e Gustavo, na semana passada, a gente tem uma vice-procuradora da República que falou exatamente o seguinte: não se pode tornar crime de tráfico, crime de racismo, porque senão no outro dia todos os presos por tráfico irão entrar com pedido de soltura alegando que foram presos por racismo. O que é que ela quer dizer com isso? Que todo traficante é preto. Porque se o crime de racismo é com a população negra, então todo traficante é negro. Foi isso que ela quis dizer. E aí, quando eu fui lá nos comentários do vídeo, sabe o que é que tem de comentário lá no vídeo, Pedro e Gustavo? Não, o Lula não tem de indicar um ministro negro. Olha o que aconteceu com o Joaquim Barbosa. Foi o único ministro negro que Lula indicou e olha a merda que deu. Peraí, e o que o Gilmar Mendes, o que o Lewandowski, o que o Marco Aurélio Melo, o que a Rosa Weber, que poderia, inclusive, ter impedido a prisão do Lula lá em 2018. O Barroso. O que o Barroso fez. Aí, não, tem de ser o Zanin. Eu não estou dizendo que o Zanin não tenha a capacidade técnica. Eu estou falando que você tem 11 ministros do STF que representam o povo e que parte desse povo que é encarcerado por causa da lei de drogas, que aumentou a população carcerária, não tem representatividade. E aí eu fiquei chocado com esse comentário. E eu queria que vocês comentassem aí, né, vocês que estão nessa atuação nas redes também em relação a esses comentários que me chocaram. Olha, porque eu esperava qualquer argumentação. Mas a argumentação de que, você viu, o Lula botou o ministro preto, é o que aconteceu. É absurdo, porque eu quero ser bem prático no que eu vou comentar aqui, porque isso é fato. Vai, Calito, desculpa. Esse pensamento de você colocar as pessoas pretas numa mesma régua, como se todo mundo fosse igual, pensasse igual, isso vai até passando por, poxa, eu já vi atrizes, né, que falam isso, que me confundem com outros, porque acham que preto é tudo igual, e essa coisa, enfim. Esse é um pensamento que está na estrutura racista da sociedade. Eu vejo isso sempre que eu levanto uma pauta antirracista. Lá também só tem 15%, viu, Silvia? E assim, sem nenhum preconceito com você, mas a maior parte das falas que a gente vê em relação a isso vem sempre de gente branca, Silvia. Eu não estou dizendo que você não seja simpatizante do combate ao racismo, mas você não sente a dor que eu sinto. Assim como, por exemplo, eu não sinto a dor que as mulheres sentem. Eu não vou sentir. Então, sabe qual que é a representatividade negra no Congresso? De mulheres, se não me engano, é 15%. E negra, eu não lembro exatamente agora, mas no meu livro tem. No pleito de 2018, eu não lembro exatamente agora, mas não era nem a maioria. Ou seja, a maior parte dos parlamentares brasileiros são brancos. E se você olhar agora, porque muitos deram upgrade na sua cor, você vai ver que tem muito parlamentar branco dizendo que é negro hoje. Entendeu? Desculpa te interromper, Gustavo. Mas é porque eu preciso comentar isso aqui, porque a gente precisa entender. E outra coisa, sabe quais são os únicos cargos nos 3 poderes que não é eletivo, Gustavo? O judiciário. O executivo eu voto no presidente, no prefeito e no governador. O legislativo eu voto no vereador, no deputado estadual, no deputado distrital, no deputado federal. E tem poder de pressão do judiciário sobre os outros cargos, né, Calito? Já que é um cargo nomeado... Não, eles não são poderes eletivos. Eles são ou de promoção ou de indicação. Então, cabe ao presidente da República, como chefe de Estado, promover essa representatividade, porque
o presidente da República representa o povo. A gente vive uma república representativa. E volto a dizer para você, Silva, não leve a mal o comentário não, tá? Eu só estou dizendo para você o seguinte, que do mesmo jeito que eu não vou sentir as dores da mulher que é vítima de feminicídio, que é vítima de violência doméstica, que é vítima de ataques machistas e misóginos, quando a gente fala sobre a representatividade do povo preto e pardo, né, o povo negro, a gente precisa entender que a gente tem de compreender a realidade do que está acontecendo. Mas perdão, Gustavo, por te interromper. Não, mas a sua fala corrobora exatamente com o que eu ia dizer. Porque toda vez que eu levanto uma pauta antirracista, anti-homofobia, anti-misoginia, antitransfóbica, vem comentários massivos de gente branca. E aí, como eu não sou cientista e não tenho os dados na mão, eu suponho a partir da minha bolha, mas eu acho que se a gente deve ter pesquisas disso, a gente levantar os dados disso, até de número de pessoas pretas que têm acesso às redes, que têm acesso à internet, que têm acesso à voz, a falar. Porque sempre vem uma opinião contra, pedindo igualdade, que as pessoas sejam vistas pela obra, não pela sua cor. Sempre que fala isso é gente branca, cacete. Sim. Eu quero ver. E deixa eu falar um assunto aqui rapidinho. Gustavo, a sua opinião é essencial e a do Carlito também. E eu já falei muito sobre esse assunto aqui nas nossas lives no Notícias da Manhã. O Carlito assiste os programas, às vezes eu dou uns rants lá que eu falo a respeito disso. Mas eu quero falar de uma coisa mais séria dentro da esquerda e o Carlito vai entender muito o que eu vou falar aqui. Existe um problema dentro da esquerda que é o seguinte, gente. Isso ficou muito exposto na guerra da Ucrânia. Quando Trump foi eleito presidente nos Estados Unidos, teve uma reportagem que foi tratada como teoria da conspiração, sobretudo pela Fox News e pelo sistema de comunicação do Trump, que é o tal do Russiagate. Geralmente, pessoas que são mais pró-Putin na guerra da Ucrânia dizem que isso é uma teoria da conspiração para desestabilizar o Putin. Um fato é o seguinte, gente. Primeiro de tudo, o que o Carlito falou é o seguinte, pautas de minorias que não deveriam ser minorias. Na verdade, muitas dessas minorias são maiorias. E são maiorias fragilizadas. Você está mutado, Carlito, ninguém está te ouvindo. A gente chama de minoria, né? Porque a voz é calada, né? Assim, a voz é calada, mas na verdade, em muitos casos, ela são grupos que são marginalizados. Exatamente, ó. O Carlito está mostrando aí, ó. Os brancos, meus amigos, eles dominam. É bem isso. E você tem aí 2022 aí, ó. Você tem uma mudança progressiva, né, Carlito? Mas tá bem lento. Tem 27 deputados federais pretos e 107 deputados, ou seja, a gente não tem nem a metade. Lembrando que o número de candidatos que se declararam pretos ou pardos, né, negro nessa eleição, aumentou e inclusive teve até uma piada depois da eleição de 2022 com os candidatos que se declaravam pretos ou pardos, né, negros como um todo, como é o caso do Alessandro Vieira, que na certidão de nascimento dele estava que ele era pardo claro e ele se declara negro. Aí ele mostrou, para provar que ele era negro, ele mostrou a foto dele branquinho quando era criança e escrito lá pardo claro. Entendeu? Então, assim, exatamente. Por que eu tô trazendo essa fala aqui? Eu espero que a Silva não tenha ficado chateada com o comentário. Mas eu tô trazendo porque não tem essa representatividade no Congresso, Silvio. Não tem. Porque nunca teve. A população negra, ela é criminalizada, ela é empurrada para a periferia, ela é violentada, ela é agredida, ela é encarcerada. Olha o número de presos que aumentou, Gustavo, a partir de 2006, com a implementação da lei de drogas. Que, inclusive, eu cobrei que o Boulos trabalhe para mudar essa lei. Que tem levado para a cadeia mães, Gustavo, que entra, por exemplo, no presídio para levar droga para o filho que está sendo ameaçado, porque a obrigação do Estado é proteger o encarcerado, mas quando a pessoa entra lá, eles querem que tenha uma vivência de bicho. E tem um caso que eu mostrei no meu vídeo de uma mãe que estava portando 1,4 grama de maconha. Isso é um sachê de sal, para quem está acompanhando a gente. E a justiça prendeu ela e tentou enquadrar ela como traficante de drogas. Aí você me pergunta, mas a quantidade é pouca, Carlito.
Como é que enquadraram era? Porque na lei de drogas não estabelece, Gustavo, a quantidade de droga que o indivíduo precisa estar portando para ser considerado usuário ou traficante. Quem decide isso é o magistrado. E adivinha o que acontece? Na maioria dos casos, a média de um preso no Brasil preto que é considerado traficante, ele tem que estar portando 136 gramas de cocaína, de maconha. Sabe quanto é que um branco tem que estar carregando? 486 gramas. Traduzindo, é um cara que está com um papelote no bolso versus outros que está com um tablete. Sim. Você entendeu a diferença? Então, quando o Silvio Almeida falou na entrevista dele da aplicação do direito penal, é nesse sentido, porque a nossa população, os nossos irmãos pretos e pardos, negros, estão sendo encarcerados, acusados de serem traficantes de drogas, sem terem relação com facção, sem nunca terem sido presos. No vídeo que eu trouxe, Gustavo, no canal, eu mostrei que acho que 67% dos indivíduos que foram presos, enquadrados como traficantes, eles tinham emprego formal, não tinha relação com nenhuma facção criminosa, portavam menos de 50 gramas de maconha e não tinham passagem pela polícia. E aí essa pessoa é enquadrada como traficante porque a lei não estabelece qual a quantidade de droga. Então, assim, mil perdões de novo por ter interrompido você, mas é um tema que não, você tá dando dados do mundo real, é assim que é feita a marginalização. Mas deixa eu só fazer um link do que você tá falando com a questão Deixa o Gustavo concluir, é só para a gente não ser indelicado, que eu interrompi ele 2 vezes. Mas eu gostava que tinha concluído, né? Não, já tinha concluído, tá certíssimo, e eu acho que mais do que trazer dados, ô Carlito, você tá falando de um lugar de quem sente essa dor, de quem vive essa situação. Eu, por mais solidário, por mais que me doa, eu nunca vou repetir o discurso, minha avó, porque minha avó era preta, né? Tem gente preta na família, mas eu nunca vou saber o que é essa dor, nem perto disso. Eu nunca fui parado pela polícia, eu nunca tomei uma dura da polícia, eu nunca fui enquadrado. Então, assim, é uma dor que eu não sei. Então, assim, que a gente fique atento com as pautas quando elas forem levantadas, pra gente não ter... Eu sei que todo mundo quer falar, quer ter direito à opinião, à voz, o cacete, mas presta atenção na pauta para você ser parte da solução, não mais alguém que está levantando problema, que chega, problema a gente tem mais. Segue, Pedro.